No Saber Direito desta semana, o professor Diego Nunes traz o direito do consumidor. Durante o curso, ele aborda a natureza jurídica do direito à privacidade, as relações de consumo pela internet, o tratamento dos dados gerados na relação de consumo, o direito à privacidade do trabalhador e o direito não absoluto à privacidade. Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Nunes, sou advogado, escritor de artigos em blogs e sites jurídicos, possuo especialização em direito civil, processo civil, tenho especialização com ênfase em direito do consumidor e direito imobiliário, e introduzimos o conteúdo na aula anterior em relação ao direito à privacidade nas relações de consumo pela internet. Na aula anterior, basicamente, falamos sobre a natureza jurídica do direito à intimidade. Para a gente poder alavancar e avançar na nossa matéria e no nosso conteúdo, nós vemos a previsão de todos os dispositivos, de todos os artigos que defendem e protegem o direito à intimidade e o direito à privacidade do indivíduo, o que se estende automaticamente ao consumidor, porque são os direitos que protegem a personalidade do indivíduo e do cidadão. Então, na aula de hoje, nós vamos adentrar mais ainda as previsões e mais ainda a lei específica do Código de Defesa do Consumidor, que é a lei que protege as relações de consumo. O Código de Defesa do Consumidor, essa é uma lei que ela, além de tentar regulamentar um pouco dessa relação de consumo, o foco principal é a proteção do consumidor. E com o advento do Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, o Código do Consumidor ele teve um pontapé inicial, ele teve grande importância para servir de pontapé inicial para as demais leis complementares mais específicas com relação ao uso da internet. Então, a gente sabe que a população e a sociedade, ela evolui constantemente, ela evolui a todo momento, existem modificações nas relações cíveis da sociedade. E isso automaticamente repercute no direito brasileiro, no direito positivado brasileiro. É o que vai fazendo as nossas leis necessitarem de atualização, necessitarem de aprofundamento, de mais detalhamento em relação a essas relações cíveis, relações modernas. E com o uso da internet, com a revolução tecnológica, o uso da internet, ela subsidia a relação de consumo. Qual empresa hoje ela não possui uma venda online, não possui como um braço da sua instituição, da sua empresa, a possibilidade de alcançar um consumidor à distância. A revolução tecnológica, a internet, ela propicia isso. Então, basicamente, hoje nós vamos falar mais em relação a essa relação de consumo. Basicamente, a proteção do consumidor, ela, como todas as demais proteções, ela tem amparo e fundamento originário na Constituição Federal. Constituição Federal, como já havíamos falado, e eu reforço com vocês, ela é a lei, a Carta Maior, a Carta Magna, ela é a lei superior que vai subsidiar todas as demais leis, todas as demais regulamentações existentes na sociedade. Então, a previsão da defesa do consumidor, ela é uma garantia constitucional também. E aí eu chamo você para a leitura de onde encontra-se previsto a defesa do consumidor na Constituição Federal. Vamos à leitura.
O artigo 5º, inciso 32, ele diz o seguinte, o inciso 32 propriamente dizendo, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Então, basicamente aqui, a gente consegue, de maneira bem objetiva, identificar que a Constituição delega ao Estado, no caso, o Estado brasileiro, a regulamentação sobre a defesa do consumidor. E o consumidor, na relação de consumo, ele é considerado hipossuficiente. O que quer dizer que o consumidor é considerado hipossuficiente? Hipossuficiente nada mais do que é a parte mais fraca na relação de consumo. Então, o empresário, o fornecedor de produto ou de serviço, aquele que vende um produto, vende algo a alguém, ele precisa entender que quando ele se torna um empreendedor, ele se torna um fornecedor, ele vai prestar algum tipo de serviço ou vai vender algum produto, ele vai ser considerado, para as questões judiciais, né, quando existe um conflito desse direito da defesa do consumidor, ele vai ser considerado a parte mais forte da relação de consumo. E, automaticamente, o consumidor ele tem essa prerrogativa, essa visão de ser a parte mais fraca. E, principalmente agora, com a questão da internet, que ela vem sendo regulamentada desde 2013, com a questão de decretos que foram emitidos pelo governo federal à época, e com as leis também, posteriormente a lei do Marco Civil da Internet e posteriormente agora a LGPD, o Código de Defesa do Consumidor, ele necessita de haver uma violação na relação de consumo para ser utilizado. Ele precisa de uma vulnerabilidade exposta, que o fornecedor ou aquele que presta algum serviço tenha exposto o consumidor. Então, a proteção ela é inerente ao consumidor. E quem basicamente é considerado consumidor nessa relação? Qualquer pessoa que contrata um serviço ou compra um serviço de alguém, ela está recebendo uma prestação, seja ela de algum serviço ou seja ela de algum produto. Está havendo ali uma troca. E essa pessoa, para fins comerciais, ela é considerada consumidor. Pode ser pessoa física e, no caso das pessoas jurídicas, a depender do modelo de compra, a depender da negociação que tenha havido entre as pessoas jurídicas, ela pode se enquadrar como consumidor ou não. Existem algumas negociações entre pessoas jurídicas que realmente não configuram uma relação de consumo. Por exemplo, negociações em que ambas as partes possuem troca. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa jurídica que contrata outra pessoa jurídica para comprar algo, para comprar um produto. Eu fiz uma contratação. Toda relação de consumo é um contrato. E toda relação de consumo, ela basicamente existe uma troca. Existe um interesse em algo. Então, essa pessoa jurídica que contratou um serviço ou um produto, comprou um produto, ela é considerada consumidor. Agora, quando há realmente interesse mútuo em ambas as pessoas jurídicas, existe um contrato em que ambas vão se beneficiar com a realização de algum tipo de negócio, essa relação ela pode não ser considerada uma relação de consumo. Então, é muito difícil, na prática,
as pessoas jurídicas, não haver algum tipo de confusão quando há relação jurídica entre duas pessoas jurídicas. Então, é bom que, fica como dica, os interessados em obter algo na relação de consumo sempre pensem em fazer com a sua pessoa, com o seu indivíduo, porque realmente a proteção do indivíduo no Código de Defesa do Consumidor que é levada em consideração. Essa que é a proteção que é prevista no direito positivado, no direito legal, no texto da lei, na redação da lei. É essa proteção que é defendida. Então, continuando aqui a nossa introdução na aula de hoje, eu vou fazer um paralelo entre a origem dessa relação de consumo e dessa regulamentação nas relações de consumo. E eu queria trazer aqui para vocês a origem disso. No caso, a regulamentação da lei do Código de Defesa do Consumidor, e aí eu digo que o Código de Defesa do Consumidor é a Lei 8.078 de 90, então todos conhecem o Código de Defesa do Consumidor, e aí eu abrevio para CDC, e é uma lei que ela é uma lei específica, é uma lei complementar. E ela foi regulamentada lá em 2013 a partir de 2 decretos emitidos pelo governo federal, que foram o decreto 7.962, ele dispôs sobre a contratação do comércio eletrônico e diretrizes sobre o tema. Então, ele é de grande valia, é de grande importância esse decreto como origem da regulamentação do comércio eletrônico. Já o segundo decreto, o 7.963, ele instituiu o Plano Nacional de Consumo e Cidadania. Então, esse segundo decreto, ele já pretendeu ampliar o alcance da defesa do consumidor. Então, o consumidor, do ponto de vista legal, ele vai ser sempre considerado a parte vulnerável. E aí, toda a legislação, ela se amplia no sentido de propagar realmente e alcançar cada vez mais a segurança do consumidor nas relações de consumo, o que automaticamente agora vai atingir as relações de consumo eletrônico, consumo por internet. Então, feita essa introdução, essa breve introdução, eu gostaria de novamente chamar a atenção que a evolução da legislação e das relações de consumo, ela depende muito de ambas as partes. A gente chama atenção para que as boas práticas, o que chama-se de boas práticas, sejam observadas por todos. Não é porque o consumidor ele é a parte vulnerável que ele não precisa observar também algumas situações em que automaticamente ele vai ser exposto a risco. Então, por exemplo, o consumidor, antes de realizar alguma espécie, algum tipo de compra pela internet, é bom que ele tenha alguns cuidados, algumas precauções. No caso, precauções simples podem evitar o consumidor ser exposto a prejuízo. Então, por exemplo, uma precaução simples que ele pode adotar. Normalmente, a compra pela internet, o ideal é que seja feito em um estabelecimento que já se conheça, um estabelecimento que realmente já tenha, alguém do seu convívio já tenha tido alguma experiência boa. Saiba que aquele consumo ele foi efetivo, que realmente o produto chegou, que realmente aquele estabelecimento ele é um estabelecimento sério, que respeita o consumidor. Outra precaução que o consumidor pode ter quando vai desempenhar o seu direito de consumir pela internet é a busca em sites como Procon, em sites da área de defesa do consumidor, algumas informações sobre a empresa que você se pretende
adquirir algum produto ou serviço. Então, por exemplo, você escolheu a sua empresa, consulta lá o órgão de defesa do consumidor, o PROCON da sua cidade, do seu estado, que ele normalmente pode oferecer uma listagem de empresas que não são consideradas empresas sérias, empresas adequadas, uma espécie de lista negra daquelas empresas. E isso é uma atitude pequena que vai também ajudar você a não sofrer nenhum prejuízo. Essa também é uma das poucas precauções que ninguém toma e que faz bastante diferença na hora de você exercer o seu consumo digital. Outra recomendação é que realmente busque saber se aquele estabelecimento ou aquela empresa ela possui endereço físico e CNPJ ativo. Se você não sabe, você que nos acompanha aí de casa e que muito nos honra com a sua audiência, existe o site da Receita Federal, aberto a todos, em que você pode fazer a consulta do CNPJ desses estabelecimentos que você pretende adquirir algo, se for um estabelecimento sério. A gente sabe que existem muitas vendas online de estabelecimentos que sequer possuem regulamentação, sequer possuem CNPJ ativo. E aí você se submete a um risco desnecessário, que pode vir a surtir um prejuízo muito maior a depender do produto ou do serviço que você queira contratar. Então, basicamente, são esses tipos de precauções mínimas, básicas, que o consumidor ele precisa, com a questão das boas práticas, né, adotar na hora de realizar uma compra, uma aquisição por meio eletrônico. E uma das principais queixas do consumidor, e aí por isso que vem o CDC, que o CDC, a princípio, ele visou proteger as compras realizadas em estabelecimentos físicos. O CDC, a princípio, ele veio regulamentar uma relação de consumo em relações pessoais, relações diretas entre os indivíduos. Posteriormente, basicamente, veio mais leis específicas e mais dispositivos que realmente eles foram estendidos ao consumo eletrônico, ao consumo pela internet. E aí eu trago a você, aí telespectador de casa, que é importante destacar o que prevê o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá? Artigo 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção dos seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. Então, basicamente, esse artigo, ele norteia os princípios básicos dos direitos e da relação de consumo que protegem o consumidor. E esses princípios básicos, eles precisam ser respeitados por aqueles que resolveram, em algum momento, empreender, vender algo, e também pelos próprios consumidores. Porque se algo se desviar desses princípios com alguma atitude proposital do consumidor, e isso ficar constatado, o consumidor realmente não vai ter aquela proteção que o código oferece de maneira clara, por conta, às vezes, de uma conduta inadequada na relação de consumo. Então, o consumidor ele precisa também observar que, para que ele tenha o direito à intimidade preservado, o direito e a proteção da vida privada dele e da privacidade, ele precisa também realmente tomar algumas precauções e se adequar aos próprios princípios que protegem o seu direito. E aí,
já dentro dessas questões, desses princípios, convido você a entender de maneira detalhada, com a leitura do artigo 4º aí na sua casa, se você tiver uma vade-mecum ou um Código de Defesa do Consumidor, por favor, abra-o e faça essa leitura comigo. E aqui, a partir de agora, eu convido você a ler comigo esses princípios de maneira detalhada, de maneira mais aprofundada. Então, são princípios na relação de consumo. O primeiro deles é o princípio da vulnerabilidade do consumidor. Então, basicamente, esse princípio, ele diz respeito à vulnerabilidade, ele é autoexplicativo, vulnerabilidade do consumidor. E o que isso representa? A vulnerabilidade do consumidor nada mais é do que o consumidor, ele é a parte fraca da relação. Então, normalmente, quem oferece um produto, oferece vender algo, ele tem que dispor de toda uma estrutura que ofereça, que realmente entregue e ofereça o conforto do seu consumidor. Então, não basta ele simplesmente querer vender algo, querer entregar um serviço ou um produto, se ele não tiver condições de fazê-lo. Então, o consumidor, ele é, sim, a parte vulnerável nessa relação, porque ele precisa ter a segurança de que aquela compra efetiva vai ser respeitada, vai ser do jeito que ele imaginou e do jeito que foi oferecido a ele quando ele acessou o anúncio, quando ele teve a oportunidade de contratar aquele serviço ou aquele produto como compra. Então, esse é o primeiro princípio que norteia a relação de consumo. Segundo princípio, princípio da transparência. Esse é um princípio que também é autoexplicativo. O princípio da transparência nada mais é do que realmente nas relações de consumo, o CDC ele exige que o consumidor ele tenha total transparência do que lhe está sendo oferecido, total transparência do que lhe é exposto. Por exemplo, existe uma determinação e tudo, uma recomendação que as vitrines de lojas, elas precisam expor os preços, e aquele preço ele tem que realmente condizer ele precisa condizer com o que o produto está sendo entregue. Então, claro que em algumas hipóteses de erro grosseiro, né, no caso da exposição de um produto ou de algum material que realmente esteja muito díspare daquilo, do valor real daquele produto, é óbvio que o consumidor não vai poder exigir aquela transparência, porque erros grosseiros, embora ele tenha o direito, é aí que entra o bom senso também da relação de consumo. Erros grosseiros, não se recomenda que você exija, mesmo que você tenha ali aquele certo direito, exija a contraprestação que está colocando também de maneira muito prejudicial o fornecedor, o consumidor, né? Por isso que eu falo que a construção e a evolução da norma, ela exige as boas práticas de ambas as partes, o bom senso também do consumidor, certo? Ele é a parte inferior, a parte mais fraca, mas ele também precisa respeitar e precisa ter essa consciência adequada quando ele realiza alguma relação e algum contrato para adquirir algo. Terceiro princípio, o princípio da informação. O princípio da informação se interliga muito com o princípio da transparência. Só que é o seguinte, o princípio da informação ele vai além. Por quê? Porque o CDC também exige que todo produto, no caso oferecido, exposto, ofertado, esse produto venha com detalhamento das informações mais importantes a respeito desse produto. Então, por exemplo, se é um produto que contém alguma química prejudicial
à saúde, ele precisa vir exposto. Se é um produto que ele não é recomendado para ficar ao alcance de crianças, ele também precisa ser exposto. Então, esse princípio da informação, ele é um princípio importantíssimo, porque tudo aquilo respectivo ao produto que está sendo oferecido, as informações mais importantes, elas precisam ser expostas ao consumidor. O consumidor ele precisa saber exatamente o que ele está adquirindo. Então, essas informações, elas são exigíveis de serem entregues ao consumidor. O quarto princípio é o princípio da solidariedade. E o que quer dizer o princípio da solidariedade? Pois bem, vamos lá, com bastante calma. O princípio da solidariedade é aquele que, de certa forma, ele faz com que um fornecedor de um produto que vende para um vendedor, que vende lá para um comerciante. Então, vamos exemplificar essa situação. Uma fábrica que produz um produto, vendeu para um comerciante, vendeu para uma loja, que vai vender para o consumidor final, que vai vender para a sociedade, para a população, para aquele que lá passa na frente da loja. Essa fábrica, esse fornecedor e esse vendedor, esse lojista ou esse comerciante, eles são responsáveis solidários. Então, é um princípio previsto no Código de Defesa do Consumidor que também protege a vulnerabilidade do consumidor na ponta. Então, seja o consumidor na ponta, né, que está adquirindo, tanto pela internet ou na loja, no estabelecimento físico, se ele teve um intermediário que ele contratou para adquirir um produto de um fabricante, esses dois, caso ele venha a sofrer algum tipo de prejuízo, algum tipo de dano, alguma violação, inclusive, da sua própria intimidade, da sua própria privacidade, nessa relação de consumo eletrônico, esses dois aqui, eles são responsáveis solidários proveniente de algum mau uso, mesmo que quem tenha propiciado o mau uso daqueles dados ou quem tenha prejudicado o consumidor final, tenha sido somente um deles. Então, vamos supor que quem prejudicou foi o produto e o comerciante aqui não diz, ele que não sabia, ou o comerciante modificou o produto ou fez algo que também gerou uma consequência negativa para o consumidor. Independente disso, os dois respondem. Um exemplo mais fácil da gente enxergar isso seria uma compra realizada pela internet de passagem aérea. Então, às vezes, você vai adquirir aquela passagem aérea diretamente, não diretamente com a companhia aérea. Então, você usa, às vezes, um intermediário. Você vai lá numa agência de turismo ou numa empresa de venda de passagens aéreas pela internet. E aí você compra essa passagem aérea com essa empresa, com esse intermediário. Veja bem, a companhia aérea, ela é a fábrica no nosso exemplo. Ela é quem oferece de fato o produto, o serviço, né? O lojista, o comerciante, é aquela agência de turismo, é aquela empresa que pegou aquele produto principal e revendeu para o consumidor final. Então, basicamente, se gerar algum prejuízo da venda dessa passagem aérea a esse consumidor, inclusive pela internet, o que vai acontecer? As duas respondem solidariamente. Ou seja, de maneira solidária, e é isso que diz o princípio da solidariedade. Finalizando o princípio da solidariedade, o próximo princípio é o princípio do equilíbrio nas relações de consumo.
Basicamente, o princípio do equilíbrio das relações de consumo, ele visualiza exatamente que o consumidor ele não pode ser exposto de maneira manifestamente prejudicial. Então, um exemplo básico que a gente pode dar em relação ao equilíbrio nas relações de consumo diz respeito ao anúncio. Ao anúncio, propriamente dizendo, de algum produto. Então, lembrando aqui de um exemplo prático para trazer para você, para ficar mais fácil a sua compreensão, de maneira descomplicada e de maneira simples e acessível. O consumidor não pode, por exemplo, o consumidor de gasolina. Vai num posto de gasolina e lá existem 2 preços porque aquele estabelecimento fez uma promoção. E o posto, enfim, o estabelecimento lá de venda de gasolina, colocou à mostra, colocou de maneira evidente o valor maior, o valor mais atrativo ao olho do consumidor. Então, na verdade, ele está induzindo o consumidor ao erro. Por quê? Porque se o cliente, o consumidor, só visualiza aquele valor mais atrativo, ele vai acessar o estabelecimento e lá vai ser submetido à informação de que aquilo é se ele aderir a algum tipo de promoção, algum tipo de situação, e que o posto só fornece naquele caso específico. Então, esse equilíbrio da relação de consumo também visualiza isso, visualiza que o consumidor não pode ser colocado de maneira manifestamente prejudicial na relação de consumo. O posto tem que ter um equilíbrio. Se ele quer atingir o cliente que tem interesse na promoção, que tem interesse em aderir àquela situação que ele está oferecendo, mas ele também tem que entender que tem um cliente que não vai querer aderir àquilo. Então, ele não pode desequilibrar a relação e usar aquela promoção para puxar cliente para o estabelecimento dele. Ele tem que ter o equilíbrio em relação ao interesse dele de angariar mais clientes, mas ele também o consumidor precisa desse equilíbrio, de ser exposto a ele realmente a informação correta. E veja bem, todos esses princípios se interligam. Os exemplos aqui, eles são facilmente encaixados nos demais princípios. E isso é importante chamar a atenção e é importante destacar, porque é isso, a legislação e o ordenamento jurídico, ele visualiza exatamente isso, essa interconexão para poder que o quanto mais próximo de uma violação concedida ao consumidor, mais ele esteja protegido pelo que rege um ou outro princípio. Então, é basicamente nisso que se apega o Código de Defesa do Consumidor. Então, continuando aqui a relação de princípios, o próximo princípio é o princípio da boa-fé objetiva. Esse é um princípio que é básico de se falar. Na relação de consumo, a boa-fé objetiva, inclusive esse é um princípio norteador do direito em geral, não só nas relações de consumo, esse é um princípio que representa que aquilo que foi pactuado, aquele acordo, aquele contrato fechado entre um consumidor e um vendedor, seja de fato cumprido. Por isso que o nome é boa-fé objetiva. É uma boa-fé que é simples, é uma boa-fé que é clara, cristalina. Existe um contrato, existe uma contraprestação, eu, consumidor, adquiri isso, ou eu, consumidor, contratei isso, e você, fornecedor, vendedor, você precisa me entregar isso, sem desviar. Então, basicamente, um exemplo prático desse princípio da boa-fé objetiva, você contratou uma prestação de serviço, de obra. Uma empresa, uma construtora, uma incorporadora, uma engenharia,
ela oferece para você realmente um serviço de alguma reforma. E aí você lá no contrato elencou o que vai subsidiar aquela reforma, o que vai ser entregue naquela reforma. E basicamente a empresa ela entregou item A, B, C, mas não entregou o item D. Ou não entregou, ou entregou parcialmente também, pode ser considerado. Então, se você como consumidor se sentir lesado em relação à não entrega do que foi pactuado, existe uma quebra da boa-fé objetiva. E aí isso precisa ser analisado caso a caso, e isso também se estende à relação de consumo pela internet. E aí, trazendo para o nosso tema, que é o direito do consumidor nas relações da internet, que alcancem também e considerem a sua privacidade, essa compra efetuada pela internet, se você lá acessou e lá tinha na loja online, naquela loja digital, tinha lá as especificações do produto. Você leu aquelas especificações e você comprou aquele produto. E quando chegou esse produto, alguma daquelas especificações, alguma daqueles itens sobre o produto não condiz com a realidade, houve uma quebra da boa-fé objetiva. Houve um rompimento do que foi pactuado. Porque o que você pactuou com aquela empresa? Você pactuou o produto com a integralidade dos seus itens. Então, é isso que diz o princípio da boa-fé objetiva. Bom, continuando, existe também o princípio da conservação do contrato. Bom, esse é um princípio que, basicamente, ele diz respeito também ao contrato, ao que foi pactuado. Então, o que diz respeito à conservação do contrato, propriamente dizendo? A conservação do contrato é que, se houve alguma quebra de alguma cláusula contratual do que foi pactuado entre consumidor e vendedor, vai ser avaliado, vai ser analisado somente aquilo que foi rompido, somente em relação àquele item que foi rompido, aquela situação que estava prevista em contrato, basicamente, no caso, contratou o serviço de reforma, era para realizar item A, B e C, mas só não realizou o item D, ou realizou parcialmente o item E, não completou. O princípio da conservação do contrato é aqueles outros produtos e serviços que foram entregues, eles foram efetuados, foi cumprido o contrato em relação a eles. Apenas não foi cumprido em relação a uma situação que vai ser discutida, que vai ser realmente colocada em análise das partes para poder fazer essa entrega e realmente retomar a originalidade e cumprir a integralidade desse contrato. E importante entender que isso alcança as diversas relações de consumo. Então, aqui, relação de consumo, ela não pode ser considerada somente a compra de um produto. Ela pode ser considerada também como igual eu estou exemplificando, uma prestação de serviços. E esse tipo de conservação do contrato normalmente se aplica mais a esse tipo de situação, em que o consumo não é propriamente de um produto em si, mas sim um consumo de uma prestação, de uma espécie de algum serviço. Certo? Então, o próximo princípio, passando para o próximo princípio, e esse já é o nosso 8º princípio, a lista é bastante extensa, e novamente eu agradeço. Faço uma pausa para agradecer demais a sua audiência e a você, profissional,
ou não do direito, envolvido ou não com a área jurídica, mas principalmente você que é entusiasta do direito, é realmente interessado por saber mais sobre o direito, saber sobre seus direitos, também sobre os seus deveres, e te convido a fazer uma breve análise do artigo 4º, que é o que a gente está analisando, e detalhar comigo, a continuar detalhando os princípios norteadores das relações de consumo, que no caso, esse já é o 8º, que é o princípio da modificação das prestações desproporcionais. Bom, vou reler. Princípio da modificação das prestações desproporcionais. Então, mais ou menos esse princípio também diz respeito ao contrato. Ele é um princípio inerente ao que foi pactuado. Vejam bem, desde o princípio da boa-fé objetiva até agora, esses princípios se interligam para relações contratuais. E por que isso aqui diz respeito à relação contratual? Porque prestações desproporcionais é aquela questão das cláusulas contratuais, aquelas cláusulas contratuais que não foram observadas de alguma forma pelo consumidor e colocaram ele em desvantagem. Então, o consumidor, ele tem direito à modificação dessa prestação, entendeu? Do que está previsto nessa cláusula contratual que o coloca de maneira desvantajosa, de maneira desproporcional. Então, embora essa relação contratual ela às vezes não foi proposital, então vamos supor que um vendedor tenha realizado um contrato com um comprador, um consumidor, e esse contrato, às vezes, por falta de conhecimento dele, colocou ali o consumidor em desvantagem, deixou a prestação contratual ali, a prestação desproporcional. Então, aquela cláusula, só no que diz respeito a ela e somente a ela pode ser modificada, ela pode ser revista a qualquer tempo, a qualquer momento, inclusive pode ser discutida. Existe o princípio do contrato, do pacta sunt servanda, que é um princípio que o que foi pactuado deve ser entregue, basicamente, de maneira objetiva é isso, mas aquelas cláusulas, elas não são petrificadas. Se realmente esse contrato colocar essa prestação do serviço ou do produto de maneira desproporcional, colocar o consumidor de maneira desproporcional em relação a isso, ela pode ser modificada. A qualquer momento pode ser rediscutida e, enfim, os dois construírem realmente um denominador comum. Certo? Bom, continuando com os princípios da relação de consumo. São vastos, os princípios da relação de consumo visam, inclusive, proteger o consumidor em toda a sua esfera, inclusive a esfera íntima e a esfera da vida privada. Então, a gente está detalhando os princípios porque, embora o nosso conteúdo ele tenha tema específico, direito à intimidade, na relação de consumo pela internet, é bom que você, de casa, entenda o que diz respeito a cada princípio que você você sofrendo alguma violação do seu direito à intimidade, do seu direito à privacidade, você vai poder, vai poder consultar esses princípios. Porque a quebra e a violação desses princípios realmente pode se entrelaçar em algum momento da relação de consumo com o seu direito à intimidade. Então, nono princípio é o princípio do acesso à justiça. Então, é um princípio bastante importante, muito importante. Às vezes, a gente lê e entende que, poxa, é autoexplicativo. O princípio de acesso à justiça. Obviamente, cada um
todas as pessoas podem ter acesso à justiça. Isso é óbvio, mas não é tão óbvio assim. Por quê? Porque o CDC, ele se preocupou em instrumentalizar diversos artigos que disponibilizam ao consumidor para que seus direitos sejam efetivamente assegurados. Então, um exemplo disso, que tem correlação direta a esse princípio de acesso à justiça, é o direito de inversão do ônus da prova. Então, basicamente, existem dois exemplos diretos desse princípio de acesso à justiça e que é de suma importância para o consumidor na relação, quando ele é prejudicado. Então, quando existe uma violação do direito do consumidor, esse princípio garante o acesso ao judiciário, à justiça, com a inversão do ônus da prova. O que representa a inversão do ônus da prova? O que é a inversão do ônus da prova? A inversão do ônus da prova, ela basicamente é o seguinte: o consumidor ele tem o direito de pedir perante a justiça a inversão do ônus dessa prova para que o fornecedor, o vendedor, prove que ele não prejudicou o consumidor. Então, basicamente, os polos se invertem. Não é o consumidor que vai ter que provar que foi prejudicado, é o vendedor que vai ter que provar que não prejudicou o consumidor. E é um princípio importantíssimo, importantíssimo. Por quê? Porque a gente sabe que nem sempre, quando o consumidor tem um direito violado, principalmente o direito à privacidade, ele vai conseguir comprovar. Então, o direito à privacidade dele violado numa relação de consumo, teve ali algum problema com mau uso ou uso indevido de alguma informação, ele às vezes não tem muito meios de comprovar aquilo. Embora o ônus da prova também seja dele, o que ele faz? Ele pede para que também exista a possibilidade de inverter o ônus da prova. Então, vamos lá. Um dos últimos princípios é o princípio da reparação objetiva. E esse princípio, basicamente, ele diz respeito que a responsabilidade civil por danos ao consumidor, ela é objetiva. Então, a vítima, ela não precisa, o consumidor vítima de alguma lesão, ela não precisa comprovar. Ela não precisa exatamente expor diretamente aquele prejuízo que ela suportou. Basta ela demonstrar que existe nexo entre o dano que ela foi submetida e a causa. Então, se realmente ficar comprovado esse nexo entre o dano e a causa, né, esse princípio da reparação objetiva, se levado uma situação, em caso em concreto para a justiça, vai conceder ao consumidor hipossuficiente na relação de consumo o direito de ser indenizado. Basicamente é esse o que representa esse princípio. E por último, um princípio também importante, que é autoexplicativo, é o princípio da qualidade e segurança. É autoexplicativo, né? Esse princípio realmente diz que o consumidor tem o direito à segurança, à saúde, à qualidade realmente daquilo que ele está pretendendo obter. Então, ele não pode ser colocado em hipótese alguma a risco. Então, esse é um princípio da qualidade e segurança que diz exatamente que realmente o mínimo do direito e garantia constitucional, do direito inclusive à intimidade e à privacidade, é garantir ao consumidor realmente a segurança e a proteção daquilo que ele pretende obter, daquele produto ou serviço. Ele não pode ser colocado em risco de maneira alguma. E essa foi mais uma aula com relação ao nosso tema, nosso conteúdo. Importante finalizar
com vocês, dizendo que todas as compras realizadas de maneira online, de maneira remota, o que inclui as compras realizadas por internet, tem o direito de arrependimento. Esse direito de arrependimento é um direito previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, e ele diz que você, realizando essa compra fora do estabelecimento comercial, do estabelecimento físico, você tem o direito de se arrepender dessa compra, sem qualquer justificativa, tá? Você não precisa justificar, simplesmente, realmente não gostou, não era aquilo que você esperava, você, a partir do recebimento desse produto, que você consumiu de maneira remota, você tem 7 dias para devolvê-lo e pedir a devolução do valor, de maneira integral, inclusive. Não precisa justificar ou não precisa detalhar o motivo. É realmente visando a proteção do consumidor que não teve acesso diretamente àquele produto. Então, o consumidor, às vezes, viu na internet algo e aquilo não corresponde ao que ele imaginava, o que realmente, quando chega o produto, não é aquilo. Então, ele tem o direito de se arrepender. Então, embora o texto, a redação do artigo 49 não diga o consumo pela internet, o tipo de consumo remoto, ele já remete a isso. Ele já é já tem uma interpretação extensiva que faz isso. Agora, por fim, para finalizar, né, agradecendo novamente a sua audiência, eu gostaria de chamar o quiz e a participação de vocês, junto comigo, para responder algumas questões em relação à aula de hoje. Então vamos lá, vamos testar o seu conhecimento. Primeira questão. Em qual dos dispositivos da Constituição Federal elencados abaixo está previsto o direito de defesa do consumidor? Alternativa A, artigo 5º, inciso 32, da Constituição Federal de 88. Alternativa B, artigo 24, inciso 8, da Constituição Federal. Alternativa C, artigo 193 da Constituição Federal. E a alternativa D, artigo 194, inciso 2º da Constituição Federal. Essa daí, ela é uma alternativa que a gente falou no início da aula e é uma alternativa de fácil identificação. A resposta, se você leu aí junto comigo, ela é a resposta A, artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, que diz que o Estado promoverá a defesa do consumidor. Vamos à segunda questão. Por favor, acompanha comigo. Fica aí com seu vade-mecum, o seu livro de consulta na mão e vamos à análise. Das alternativas abaixo, qual descreve os princípios básicos do consumidor, previstos no Código de Defesa do Consumidor? Código de Defesa do Consumidor é a Lei 8.078 de 90. Então, vamos lá. Alternativa A, reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, garantia de serviços e produtos com padrão de qualidade, segurança e desempenho, incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de solução de conflitos. Está exposto ali artigo 4º da Lei 8.078. Enquanto a gente lê as demais alternativas, você que nos acompanha, leia o artigo 4º e vê se faz correlação com a nossa alternativa aqui. Alternativa B, proteção da vida, saúde e segurança, proteção contra práticas abusivas, efetiva prevenção e reparação de danos morais, acesso aos órgãos judiciários e administrativos e inversão do ônus da prova em alguns casos. Essa é uma alternativa também que requer bastante análise e bastante cuidado. Alternativa C, reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, proteção da vida, saúde e segurança e proteção contra as práticas abusivas. Bom, fazendo essa pausa para você ter tempo de consultar o seu material, de consultar e fazer as suas leituras, vamos à resposta e a alternativa correta, que é a alternativa A.
reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, garantia de serviços e produtos com padrão de qualidade, segurança e desempenho e incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de solução de conflito. Então, se você leu aí o artigo 4º da lei, você vai fazer a correlação com essa alternativa que ficou mais fácil a compreensão e o entendimento. São princípios que realmente são básicos do consumidor. É o mínimo que o consumidor ele precisa de proteção e precisa de defesa. Agradeço, obrigado, até aqui. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.